No sudeste da Turquia, sob camadas de terra e tempo, existe um lugar que não deveria existir. Um templo construído há 11.600 anos. Mas aqui está o problema. Naquela época, a humanidade ainda vivia em cavernas, caçando animais e coletando frutos. Não tínhamos cidades, não tínhamos agricultura, não tínhamos sequer a roda ou ferramentas de metal. E ainda assim, alguém construiu isto. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo. Uma estrutura tão avançada, tão complexa, que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o início da civilização humana. Esta é a história de como uma descoberta arqueológica mudou para sempre nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Nossa história começa em 1963, quando um levantamento arqueológico na Turquia identificou uma colina peculiar perto da cidade de Urfa. Os pesquisadores notaram fragmentos de pedra calcária espalhados pela superfície. Inicialmente, pensaram ser apenas um cemitério medieval abandonado. Catalogaram o local e seguiram em frente. Por 3 décadas, Göbekli Tepe permaneceu esquecido. Apenas mais uma colina entre centenas na paisagem turca. Mas em 1994, tudo mudou. Klaus Schmidt, um arqueólogo alemão experiente, estava revisando antigos levantamentos da região quando algo chamou sua atenção. A forma da colina era diferente. Muito arredondada, muito simétrica. Apenas o homem poderia ter criado algo assim, ele pensou. Em 1995, Schmidt retornou ao local com uma pequena equipe. O que eles descobriram nas primeiras semanas de escavação deixaria o mundo da arqueologia em choque. Alguns pilares estavam tão próximos da superfície que haviam sido danificados por arados de fazendeiros locais. Mas à medida que a equipe cavava mais fundo, o impossível começou a se revelar. Pilares massivos de calcário, alguns com 5 metros de altura, pesando até 16 toneladas, dispostos em círculos perfeitos, e todos cobertos com esculturas elaboradas de animais, leões, abutres, serpentes, escorpiões, javalis, raposas. Cada detalhe meticulosamente esculpido na pedra, sem o uso de ferramentas de metal. Mas a verdadeira surpresa veio quando Schmidt datou os artefatos encontrados no local. As ferramentas de pedra correspondiam a outras descobertas da região, datadas de aproximadamente 9.000 a.C. Testes de carbono confirmaram. Göbekli Tepe tinha 11.600 anos de idade. Para colocar isso em perspectiva, Göbekli Tepe é 6.000 anos mais antigo que Stonehenge, 7.000 anos mais antigo que as pirâmides do Egito, e foi construído 6.000 anos antes da invenção da escrita. Ao longo dos anos, Schmidt mapeou todo o cume da colina usando radar de penetração no solo e levantamentos geomagnéticos. O que ele descobriu era impressionante. Pelo menos 16 círculos megalíticos permanecem enterrados em uma área de 9 hectares. A escavação atual cobre menos de 5% do sítio. Schmidt estimou que arqueólogos poderiam escavar aqui por mais 50 anos e mal arranhar a superfície. Cada círculo segue um padrão similar. 2 pilares gigantes em forma de T no centro, cercados por pilares menores dispostos em círculo. O maior círculo tem 20 metros de diâmetro. Os pisos são feitos de calcário endurecido. Mas o mais fascinante é que esses pilares em forma de T não são apenas pedras. Schmidt acredita que são representações estilizadas de figuras humanas. Alguns têm braços esculpidos saindo dos ombros, com mãos posicionadas sobre o ventre, como se usassem uma tanga. Todos os pilares olham para o centro do círculo, como se estivessem em uma reunião ou dança ritual. Uma assembleia silenciosa de gigantes de pedra,
congelada no tempo há mais de 11 milênios. As esculturas nos pilares são obras de arte extraordinárias, mas há algo peculiar sobre os animais representados. Eles não são presas comestíveis como veados ou gado. São criaturas ameaçadoras, leões, serpentes, escorpiões, aranhas. Os abutres aparecem com frequência especial. Em muitas culturas antigas, essas aves carniceiras eram vistas como transportadoras das almas dos mortos para o céu. Símbolos similares foram encontrados em sítios sírios a apenas 80 quilômetros de distância, sugerindo uma cultura compartilhada. Mas talvez o mais revelador sobre Göbekli Tepe seja o que não foi encontrado lá. Não há evidências de habitação permanente. Sem fogões para cozinhar, sem casas, sem fossas de lixo, sem os restos de vida cotidiana que caracterizam assentamentos humanos. Isso levou Schmidt a uma conclusão surpreendente. Göbekli Tepe não era um lugar onde as pessoas viviam. Era um lugar para onde elas iam. Schmidt acredita que Göbekli Tepe foi o primeiro templo da humanidade. Uma catedral em uma colina. Caçadores-coletores de toda a região, em um raio de até 160 quilômetros, se reuniam aqui para cerimônias religiosas. Há 11.600 anos, esta região era um paraíso. O crescente fértil, uma faixa de terra fértil que se estende do Golfo Pérsico até o Egito moderno, atraía caçadores da África e do Levante. Havia manadas de gazelas, rios repletos de aves migratórias, árvores frutíferas e campos de trigo e cevada selvagens. Schmidt encontrou grandes piscinas de pedra no local, possivelmente usadas para fermentar cerveja. Havia festins, celebrações, rituais. Göbekli Tepe era um centro espiritual sem precedentes. Por décadas, os arqueólogos acreditaram que a civilização surgiu em uma sequência lógica. Primeiro, a agricultura. Depois, assentamentos permanentes. E, finalmente, templos e religião organizada. Göbekli Tepe vira essa teoria de cabeça para baixo. Aqui, o templo veio primeiro. E Schmidt propõe algo radical. Talvez a necessidade de alimentar os construtores e peregrinos de Göbekli Tepe tenha levado à invenção da agricultura. As evidências apoiam essa teoria. Os ancestrais selvagens mais diretos do trigo cultivado são encontrados no Monte Karakada, a apenas 96 quilômetros de Göbekli Tepe. A agricultura surgiu nesta região exatamente na época em que o templo alcançou seu auge. Outros arqueólogos têm teorias diferentes. Ian Hodder, de Stanford, sugere que Göbekli Tepe era um lugar onde caçadores tentavam dominar seus medos. As criaturas ameaçadoras esculpidas nos pilares representariam os perigos que enfrentavam diariamente. Schmidt tem sua própria teoria sobre o verdadeiro propósito do local. Fragmentos de ossos humanos foram encontrados nas camadas de terra que preenchiam os círculos. Ele acredita que sob os pisos de calcário, ainda não escavados, encontrará sepulturas. Göbekli Tepe pode ter sido o cemitério de uma sociedade de caçadores, um lugar sagrado para honrar os mortos. Mas há outro mistério. Por razões que ainda não compreendemos, os círculos de Göbekli Tepe parecem ter perdido seu poder após algumas décadas. As pessoas deliberadamente enterravam os pilares antigos e construíam novos círculos, menores, dentro dos anteriores. Por quê? Era um ritual de renovação? Uma mudança de crenças? Ninguém sabe, e talvez nunca saibamos. Göbekli Tepe mudou fundamentalmente nossa compreensão da história humana. Antes, acreditávamos que a civilização era um processo linear e previsível. Agora sabemos que nossos ancestrais eram muito mais complexos, criativos e organizados do que imaginávamos.
Caçadores-coletores, que supostamente viviam em pequenos grupos familiares, conseguiram se organizar em números suficientes para mover pedras de 16 toneladas e criar uma das estruturas mais impressionantes já construídas. Pense no que isso significa. Para construir Göbekli Tepe, era necessário extrair pilares gigantes de pedreiras distantes, transportá-los até o topo da colina, erguê-los em posição vertical, esculpir detalhes elaborados e coordenar centenas, talvez milhares, de pessoas. Isso exigia liderança, planejamento, divisão de trabalho, talvez até uma classe sacerdotal. Tudo isso 6.000 anos antes da invenção da escrita. Göbekli Tepe prova que a complexidade social surgiu muito mais cedo do que pensávamos. E a história de Göbekli Tepe continua se desenrolando. Em 2025, arqueólogos anunciaram a descoberta de marcas que podem ser o calendário mais antigo do mundo. Novas escavações revelam que partes do sítio podem ter até 15.000 anos, ainda mais antigas do que se pensava. Göbekli Tepe não está sozinho. Outros sítios similares foram descobertos na região, parte da cultura Taş Tepeler. Cada nova descoberta adiciona mais peças ao quebra-cabeça de nosso passado distante. Mas 95% de Göbekli Tepe ainda está enterrado. Sob nossos pés, esperando para ser descoberto, podem estar respostas para perguntas que ainda nem sabemos fazer. Göbekli Tepe nos lembra de algo fundamental. Há mais tempo entre este templo e as primeiras civilizações escritas da Suméria do que entre a Suméria e nós hoje. Pense nisso. Quando os sumérios inventaram a escrita, Göbekli Tepe já estava enterrado há 6.000 anos. Nossos ancestrais olhavam para as mesmas estrelas que vemos hoje. Sentiam as mesmas emoções. Faziam as mesmas perguntas sobre vida, morte e significado. E de alguma forma, sem as ferramentas e conhecimentos que consideramos essenciais, eles criaram algo eterno. Göbekli Tepe é um testemunho da capacidade humana de sonhar, criar e construir algo maior do que nós mesmos. É uma mensagem através do tempo de pessoas cujos nomes nunca conheceremos, mas cuja humanidade reconhecemos instantaneamente. E talvez essa seja a verdadeira lição de Göbekli Tepe. Não importa quão longe olhemos para trás no tempo, sempre encontraremos humanos fazendo coisas extraordinárias. Se você gostou desta jornada pelos mistérios do passado, inscreva-se no canal Enigmas do Passado. Toda semana exploramos as descobertas arqueológicas mais fascinantes e os mistérios não resolvidos da história antiga. No próximo vídeo, vamos investigar o mecanismo de Anticítera, o computador de 2.000 anos que não deveria existir. Até lá, continue curioso.